antes de contar o segredo, vou contar como é que surgiu essa ideia aqui. Então, ó, muito rapidamente, como é que surgiu essa ideia? Eu dava aula, eu não vou falar aqui a turma, porque senão é meio complicado, enfim. Eu entrei numa turma muito difícil para dar aula. Gente, tentei ser autoridade, foi muito difícil. Tentei tanta coisa que vocês... Aliás, tentei muita coisa. Não deu. E aí eu lembro que essa turminha era muito difícil. Eu lembro que na lousa eu colocava assim, ó, fulaninho, ó, você errou negativo aqui, ó, porque você tá fazendo isso. Você também, negativo, ó, colocava o nome assim, sabe, deles e colocava negativo. Aí eles começavam a ficar olhando assim, sabe? Oxi, né, eu olhava assim, aí eles olhavam pra aqueles pontos ali, ficavam mais ou menos, mas aí fui pra casa e fiquei pensando, gente, eu falei, meu Deus, o que eu faço, gente, pra poder, sabe, tentar dar aula naquela sala que era muito difícil, gente, muito difícil. E aí eu pensando, e geralmente quando eu tô assim em extrema dificuldade, assim, quando eu tô assim numa situação de risco mesmo, sabe, eu acho que Deus fala assim, não, toma, vai, não desiste não. Aí ele me dá uma sacada assim, muito interessante. E aí eu tive uma ideia, eu falei, gente, eu posso fazer isso. Eles olharam pra questão do negativo, se importaram com aquilo ali, eu posso criar algo. E aí eu criei. Então eu criei o segredo. O que é o segredo? É a tabela. E eu vou explicar a tabela. O Guilherme conhece a tabela. O Guilherme, quem tá aqui na live, ele conhece a tabela. Então é a tabela. Uma tabela muito simples, muito singela, mas que vem há 10 anos dando muito certo. Muito certo. E como que é a tabela? Tá ok aí, produção? A tabela dá pra ver? Dá pra ver? E eu vou explicar cada item, tá? E aí, eu percebi que as crianças, né, eles começaram a se importar quando eles levavam negativo. Eles ficavam assim, um pouquinho preocupados. E aí eu cheguei e falei, gente, ó, a partir de hoje nós temos aqui uma tabela, que essa tabela ela é muito importante para as aulas de matemática, e eu vou explicar como é que vai ser. Aí eles olharam assim, falei, vocês vão construir essa tabela, vão cada um, aí eu dei uma folhinha para cada um. Vocês vão construir essa tabela e eu vou explicar o que vai acontecer com ela em todos os dias das aulas de matemática. O que é essa tabela, gente? Ó, é uma tabela muito simples, tem o nome do aluno aqui em cima, geralmente o ano. Na época era série, tá? Muito tempo, na época era série. Aqui eu tenho a data, eu tenho a matéria. Por que matéria? Porque às vezes essa tabela eu já usei também lá quando dava aula do Fundamental 1. E nas minhas aulas de matemática, do Fundamental 2, existem 3 matérias que eu dou dentro da matemática, que é o xadrez, eu dou uma matéria com tabuada, cálculo mental, só de cálculos, né? E tem a matéria de matemática, que é o conteúdo normal do currículo. Então, eles colocam aqui a matéria, que é... Eles descrevem qual que é a atividade. E aqui tem, ó, ponto positivo, ponto negativo. E aqui tem a assinatura do professor. Como é que funciona isso? Como é que eu falei pra eles lá, né? O que eles tinham que fazer? Acho que no Zoom ficou ruim, né? O que eles tinham que fazer? Eu falei, ó, a partir de hoje, toda atividade que eu dar pra vocês têm que me mostrar essa atividade, porque ela vale visto, e esse visto vai ter uma pontuação ali. E essa pontuação vai ter que ser colocada nessa tabela. Então vocês vão lá colocar a data de hoje, qual que foi a matéria, o nome da atividade e quantos pontos que eu dei para essa atividade. Então eu carimbava a lição e colocava lá a quantidade de ponto. Se por algum acaso vocês infringirem alguma regra, né, dos combinados, vai anotar na tabela também, como ponto negativo aqui. E aí, ao longo das aulas, né, vai anotando todos os dias, ou todas as aulas de matemática que a gente tem, vai anotando ponto positivo e ponto negativo. E aí eu coloquei assim para eles, né, que ao término do bimestre, nós iríamos ver na sala
quem era o aluno que tinha mais ponto na tabela. Gente, por incrível que pareça, foi algo tão simples, que eu consegui, primeiro, trazer a atenção deles para mim. Porque eles só conseguiriam ganhar ponto na tabela se fizesse, certo? E se não fizesse, não tinha ponto. E outra coisa também importantíssima, tá vendo aqui, ó? A assinatura do professor, se não tivesse a minha assinatura, aqueles pontos ali, ó, era perdido. Então não tinha como ele ir lá tentar inventar ponto na tabela se não tinha meu visto. Na hora que eu recolhesse a tabela, não ia validar. Então, quem não fazia, começou a fazer. E aí eu lembro que no meio durante as aulas, assim, ele falava: ah, fulaninho, fez isso? Anota na tabela tantos pontos negativos. Eles iam lá e anotavam. Professor, não, gente, tá combinado. Eles iam lá e anotavam na tabela. Sei lá, conversei, eu não fiz a lição, ponto negativo. E aí, qual que é, assim, uma sacada fantástica? Por quê? Primeiro que eles estão tendo o contato com uma estrutura de tabela mesmo, eles têm a organização, eles têm que colocar aqui, né, as atividades, ir anotando. Eles automaticamente, tá? Isso é sem eu mandar, eles vão somando, eles vão comparando entre eles, quem tem mais ponto, quem não tem, eles vão contando. E aí as correções, olha que sacada legal. Na hora que eu ia corrigir as atividades na lousa, eu falava: gente, ó, vamos lá corrigir. Eles tinham que, assim, observar se acertou a conta. Quem acertava, na lousa lá eu colocava assim, por exemplo, eu corrigia e colocava um certinho e colocava um 10 assim embaixo. Então quem acertou aquela lição ali era 10. Quem não acertou tinha que corrigir, né, certinho, e marcava sempre metade do ponto. Então mesmo ele errando, ele ia lá, corrigia e marcava metade dos pontos. Então a correção era impressionante, a correção virava uma disputa, porque eu corrigia lá e eles: ah, acertei, né? Brincava com o outro, acertei. E mesmo aquele que errou, ele ia lá, corrigia e também pontuava. Então, por exemplo, eu passei 10 exercícios, eles tinham que somar todos os pontos que ele fez na correção e lá colocar na tabela. Aí ele colocava lá data, matéria, qual que era a atividade, correção, e colocava a pontuação. Lembrando que eu sempre tinha que assinar. Eu parecia artista, gente, porque era tanto aluno atrás de mim: professora, assina aqui, professora, assina aqui. Porque se eu não assinasse, não valia. E aí, quando era o xadrez, olha que legal o xadrez. Aí, claro, eu queria puxar um pouquinho eles mais no xadrez, queria que eles melhorassem. O xadrez, quem desse checkmate, por exemplo, ganhava 500 pontos. Então eles ficavam enlouquecidos, assim, pra tentar fazer o mate no coleguinha. Então eles iam estudar, eles, né, tentavam de tudo pra conseguir dar o checkmate. E aí, se não conseguisse dar o checkmate, como eu até tenho um vídeo que eu falei aqui dos pontos, né, cada peça do xadrez tem uma pontuação, vale um ponto. Aí eles tinham que somar a quantidade de que eles capturaram e colocar também na tabela. E aí eu fui aprimorando. E aí o que eu fiz? No final do bimestre, eu recolhia essa tabela, né? E ali eles tinham que somar, eles tinham que entregar a tabela para mim com todos os meus vistos, certo? Aqui do lado, e com o valor somado de pontos que eles tinham, certinho lá. E pra mim, gente, foi muito bacana, porque era uma tabela que mostrava a participação do aluno, então estava pronto ali, não precisava nem às vezes ficar rebuscando um monte de informação para saber como que era a participação daquele aluno. Estava aqui já, tudo registrado, o que ele fazia. E o que eu fazia? Eu pegava os melhores, às vezes eu pegava 5 melhores, 10 melhores, gente, dava uma lapiseirinha, sabe? Uma lapiseira que não tem na escola. Comprava uma borrachinha que era diferente daquela que eles tinham na escola. Comprava uma cartelinha de adesivo. Gente, coisa simples. Eles ficavam assim, ó, enlouquecidos. Aí eu falava: gente, ó, essa foi a tabela do primeiro bimestre. Vamos começar agora a tabela do segundo bimestre. Começa do zero. Então você imagina o quanto que eles não tentavam aí estimular para fazer as atividades, porque além de competir entre eles, valia um prêmiozinho.
que pra mim, né, pra gente é um prêmiozinho, mas pra eles é fantástico. E aí eu quebro outro paradigma, qual que é? Nós, professores, temos, infelizmente, o próprio sistema, tá? Toda a estrutura educacional hoje faz com que nós só temos um olhar apurado para o aluno indisciplinado e para o aluno com dificuldade. Aquele aluno muito bom, né? Aquele aluno que tem a possibilidade de ser um futuro Einstein, a gente nem olha direito. Infelizmente é isso. E aí com a tabela existe essa minha angústia, ela é um pouquinho diluída, porque eu consigo, né, valorizar e estimular aquele aluno a melhorar, a produzir mais, porque aquele aluno que é bom, ele fica ali, ele passa despercebido muitas vezes pela gente, porque geralmente é um aluno mais quietinho, que não faz nada, e aí eu consegui com a tabela também, além de controlar a disciplina, eu consegui também favorecer, né, de repente incentivar esse aluno que é bom melhorar ainda mais. Então assim, era mágico. E não fica por aí, porque a tabela do primeiro bimestre eu guardava, a do segundo, a do terceiro e a do quarto. No final do ano tinha a pontuação do melhor da sala, porque aí cada bimestre eu pontuei, né, eu premiei alunos. E aí no final tinha a premiação de um único. O que era o mais ranqueado da sala ganhava um prêmio. E eu lembro que já dei tabuleiro de xadrez, de vidro pro meu aluno Matheus. Se ele aparecer depois por aí, quando a live tiver, ele vai falar que ganhou. Então geralmente eu procurava comprar um prêmiozinho mais carinhoso, mais grandioso, porque realmente, né, conseguir ser o aluno que mais pontuou ao longo do ano, realmente esse aluno merece, no mínimo, né, um mimo da professora de matemática. Então, esse foi, sim, uma coisa muito simples que eles criaram e eu consegui, com essa tabela simples, inserir conteúdos de cálculo o tempo todo, tá? O tempo todo eles ficam calculando, né, vivenciam a prática da aritmética o tempo todo. A questão de responsabilidade, porque eles tinham que ter responsabilidade, não ficava comigo essa tabela, ficava com eles. Então eles eram responsáveis pelo material, de trazer, de não rasurar. Eu falava que era um documento, não podia estar rasurado. Se tivesse rasurado tinha que passar limpo e ainda trazer a antiga para eu dar o visto. Me convencer que eu poderia lá dar um vistinho para ele. Outra coisa também é a questão da competição, que é muito positivo, né, nessa idade, que eu acho super válido. E, claro, o incentivo a sempre produzir em sala de aula. E produzir de uma maneira cada vez melhor. Então essa foi a minha sacada, né? Se tiver dúvida, depois pergunta que eu acabo mostrando pra vocês. E isso daqui, gente, fiz desde os pequenininhos, tá? Até os maiores do sexto ano que eu tinha. E sem problema nenhum. Era muito tranquilo e deu muito certo, tá?